Esther capítulo 9 trata de dois assuntos que, a princípio, a gente não consegue, talvez, entender com uma visão cristã. O primeiro assunto que ele trata, ele se refere à vingança dos judeus contra os seus inimigos. O segundo assunto que ele trata, ele fala da comemoração dos judeus do seu livramento, da festa que eles fizeram depois de toda a matança que foi feita. Com a ótica cristã, fica um negócio assim meio esquisito de entender, né? Como que os judeus eles vão para a guerra, matam tanto de gente, depois vai comemorar e diz ainda que são o povo de Deus? Tem duas coisas para observar. Primeiro é que eles estavam na época, no tempo em que era olho por olho e dente por dente. Naquela época se fazia guerra e era assim mesmo que acontecia. Os inimigos eram mortos e os vencedores comemoravam, levando inclusive a riqueza dos inimigos mortos. Primeiro detalhe. O segundo detalhe é que esse texto, na verdade, ele aponta para uma realidade que nós estamos aguardando, que não vai demorar muito para acontecer. Se você for ler o capítulo anterior, você vai perceber que depois da ordem do rei para que os judeus pudessem se defender, direcionado ali por Mordecai e por Esther, o rei permite que os judeus se defendam. Lá no capítulo 8 diz que muitas pessoas da terra, muitos moradores das 127 províncias governadas pelo rei Xerxes, se converteram ao judaísmo por medo dos judeus ou porque eles viram o que Deus os judeus havia feito. Então muitos se converteram ao judaísmo. E no capítulo 9, nós encontramos os judeus tendo que se defender. Por que eles tiveram que se defender? Porque aqueles que não se converteram quiseram matar os judeus naquele dia que estava determinado. Porque a ordem do rei era: os judeus poderão se defender. Se alguém vier atacá-los, eles poderão se defender e matar os seus inimigos. Essa foi a ordem do rei. Porque havia uma ordem anterior para que todos que quisessem pudessem matar os judeus naquele dia. Era um dia específico. E aí o rei dá uma outra ordem, já que ele podia desfazer a primeira ordem, a outra ordem dele é que os judeus poderiam se defender e matar os seus inimigos, aqueles que tentassem matá-los. Então quem é que morreu naquele dia? Morreram naquele dia as pessoas que eram inimigas do povo de Deus, que não quiseram se converter, que não quiseram se tornar judeus, que não aceitaram mudar de opinião, de se converter das suas ideias, de destruir o povo de Deus. Foram essas pessoas que morreram. E depois que os judeus matam essas pessoas, então eles têm um grande banquete. Isso, eu disse, vou repetir, que nos remete a uma realidade na vida cristã. Ou melhor dizendo, dos dias de hoje. Qual que é a realidade? A realidade é que a igreja tem perseguidores. Existem pessoas que se levantam contra a igreja do Senhor para destruir. Existem aqueles que não aceitam os mandamentos de Deus, são contrários aos mandamentos de Deus, mas a igreja continua pregando, a igreja continua anunciando, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está aí para que todos possam conhecer o amor de Deus e serem salvos, independente de quem seja. Pode ser um perseguidor da igreja que, se ele se converter, ele vai ser salvo. Só que a palavra de Deus nos ensina que aquela pessoa que não aceita os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e não se converte ao Senhor, mudando de vida, passando a viver uma vida conforme a vontade de Deus, essa pessoa vai ter um momento em que essa pessoa ela vai ser condenada. Jesus vai voltar, o juízo final vai acontecer. E essas pessoas que não aceitarem, elas serão condenadas. Lembra do que aconteceu no dia de Noé? Noé pregava para o povo, construía a arca e pregava para o povo. Vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. E o pessoal começou a dizer: esse cara é doido, dilúvio, imagina. Construir um barco aqui no alto do monte, esse cara é maluco. Não deram ouvido, não deram crédito. E aí o que acontece? Vem o dilúvio e pega todo mundo de surpresa. E quem é que escapou? Somente Noé e a sua família, porque foram só eles que creram. Então aqueles que crerem, eles encontrarão salvação em Cristo,
porque se ele crer, ele vai aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e serão livres no dia do juízo final. Eles encontrarão salvação. Na volta de Jesus, eles serão arrebatados como igreja do Senhor. Isso é uma realidade bíblica. 1 Tessalonicenses nos fala a respeito disso. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da volta do Senhor, a palavra de Deus nos fala em vários momentos. O próprio Jesus disse que voltaria e nos levaria para Ele mesmo. Então vai acontecer, a igreja vai ser arrebatada, aqueles que que entregaram a vida para Jesus serão salvos, e aqueles que não aceitarem perecerão, conforme diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que fala a respeito do batismo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então quem não crê está condenado. Quem não crê vai sofrer as consequências da sua falta de fé. E aí vai ser um dia tão terrível quanto o dia em que os judeus mataram seus inimigos. Só que não vai ser a igreja que vai matar ninguém. Porque a igreja não tem essa prática. A igreja não pratica nenhum tipo de morte, de qualquer que seja a espécie. A igreja não vai matar ninguém. As pessoas que rejeitarem a salvação que está oferecida, elas mesmas estão causando a sua própria condenação. E elas mesmas estão se condenando. Elas mesmas estão se lançando no inferno. Elas mesmas estão se afastando de Deus e elas mesmas estão atraindo a condenação sobre a vida delas. Então essas pessoas serão condenadas, será um dia terrível, porque vai ser pior do que a morte. Pior do que a morte. Mas a igreja do Senhor vai estar comemorando. Porque a igreja do Senhor não vai passar por isso. Aqueles que aceitaram, eles vão estar com Cristo em um grande banquete. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Serão salvos, vão estar no céu celebrando. Então, vai acontecer naquele dia o mesmo que aconteceu em Esther capítulo 9. Enquanto os condenados serão lançados na condenação, os condenados receberão o castigo eterno, a morte eterna, que não é só uma morte, se fosse só uma morte física, mas é uma condenação eterna. Os salvos estarão jubilosos na presença do Senhor lá na glória, festejando, porque lá não tem lugar para tristeza. Alguém diz, mas como é que as pessoas vão estar lá no céu celebrando e os outros no inferno? Senso de justiça. Deus é tão justo que eu acredito verdadeiramente que aquela pessoa que ela for para o inferno, ela vai saber por que ela está indo para o inferno. Até porque aqui nesse mundo que nós vivemos, nós tentamos enganar um ao outro, tentamos sair certo em situações que a gente sabe que a gente está errada, mas depois que nós partirmos dessa vida, essas coisas vão ficar aqui. E depois que nós saímos daqui e formos encontrar o nosso destino final, a nossa alma ela vai ter um senso de justiça. Ela vai saber exatamente para onde que ela vai. Nem precisa de Deus falar, você vai para ali, você vai para aqui. Ela já sabe para onde ela vai. Por quê? Porque ela sabe a vida que ela praticou no corpo. Então ela vai saber exatamente para onde que ela tem que ir. E não vai ter nada disso de ficar com dó do outro. Não existe esse sentimento. O que vai existir é um povo condenado, infelizmente. Não é da vontade de Deus. E um povo salvo, graças a Deus, em festa, em júbilo, porque essa é a vontade de Deus. Deus te abençoe, faça parte desse povo que será salvo e que vai estar em júbilo, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez eu peço que teu Espírito Santo trate conosco e nos ajude a sermos e permanecermos fiéis na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que possamos experimentar, Senhor amado, nesse tão grande dia, a salvação eterna, por entregarmos a nossa vida para o Senhor hoje e caminharmos contigo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.